Então vamos lá. E vamos falar então um pouco de endocrinologia em tempos de Covid-19, né? E o que o Covid-19 tem com isso, né? Muita coisa, gente. A gente, quando vai descobrindo mais coisas sobre esse vírus, a gente mais ainda vê que a Covid-19 começa no sistema respiratório, mas é uma doença sistêmica. E a parte de endocrinologia tem muita importância. Bom, essa figura aqui era de quando, olha só, a gente estava só com 1.124 óbitos, foi o último boletim completo, da forma como vocês vão ver aqui, na época que o Mandetta ainda era o nosso ministro da Saúde. Ai, saudade, né? Ele fazia reuniões toda semana com a imprensa, toda semana, todo dia com a imprensa tinham reuniões, mostrava o que estava acontecendo, e mais ou menos a cada 15, 20 dias eles faziam um compilado geral de tudo que estava acontecendo, e um dos últimos, lá em abril, foi esse aqui. Então, mostrando os óbitos confirmados por Covid-19, a gente estava bem no início ainda, e o que a gente percebia é que realmente tinha óbito em todas as faixas etárias, mas maioria acima de 60 anos. Claro que esse número, né, já aumentou 70 vezes, infelizmente. E quando a gente avalia esses óbitos, 74% deles associados a algum tipo de comorbidade. Então, a gente vê aqui, nessa cor mais clara, esse verde azul aqui, nos pacientes com menos de 60 e aqui nos maiores de 60. Então, o que a gente percebe? Cardiopatia, diabetes, pneumopatia, doença neurológica, doença renal, imunodepressão, obesidade, asma, chamando muita atenção que obesidade é o principal fator de risco aqui para jovens, né, ou menores de 60 anos. Se a gente for pensar aqui, juntar tudo isso, obesidade é a gênese de um monte de coisa aqui. Vamos na síndrome metabólica de uma forma geral, né, diabetes, a hipertensão, deixa eu ver se está aqui, não está aqui, mas depois a hipertensão entrou também como um fator de risco isolado para óbito por Covid-19. E é o grande causa de cardiopatia, de doença cardiovascular, que combina com morte, que é a principal causa de mortalidade no mundo todo, é justamente o quê? Essas doenças associadas à obesidade. A endócrino entra também o quê? Nessa parte da imunodepressão. Então, nós temos pessoas com excesso de glicocorticoide, seja por exógeno, porque está tomando, ou por doença de Cushing, ou síndrome de Cushing. E a gente tem a questão também da endócrino entrando aqui no tratamento. Vamos falar um pouquinho de vitamina D. E antes de falar assim, do resto de tudo isso, eu quero juntar assim, muito de obesidade e COVID, que a obesidade é a gênese de uma série dos fatores de risco cardiovascular, que são fatores também de risco para pior evolução e morte por Covid. E juntar essas duas pandemias é a tempestade perfeita, nós vamos entender por que aqui. Né? Como eu disse, repetindo, que a obesidade é o principal fator de risco para morte por Covid-19 em jovens. Crianças entrando aí também, infelizmente. Então, antes de chegar exatamente na parte dos hormônios e do metabolismo, vamos saber um pouquinho como é que funciona a própria Covid-19, né? Então, todo mundo agora já sabe o que é ECA, o ACE, o ACE2, a gente estuda um pouco disso na faculdade, agora está todo mundo sabendo, mas vamos dar uma revisada. Então, o vírus, para ele ser patológico, ele precisa ser intracelular, né? Ele é uma coisa que não é nem, a gente não sabe se ele é vivo ou morto, igual aquele gato que está vivo ou morto. Mas ele faz o grande estrago quando ele dá conta de entrar para a célula, ele invade o nosso núcleo, coloca o material genético dele ali, usa do nosso maquinário celular para produzir mais vírus ainda. E como é que ele entra dentro da nossa célula? Através da enzima conversora de angiotensina 2. Então, ele tem essas espículas proteicas, é por isso que dá esse nome de corona, né? Porque parece uma coroa. E ela consegue se ligar muito bem justamente em quem? Na ECA2. Ligou, a ECA reconhece, ele vai entrar para dentro da célula e vai fazer toda a encrenca. Vou mostrar isso aqui de um jeito mais fácil. Então, olha só. O SARS-CoV ele entra pela ECA2. A gente estuda muito mais, é o ECA, ou ECA1, ou ECA sem número, que tem a ver com o quê? Com o sistema renina-angiotensina-aldosterona, que faz você reter sódio, água, e tem ações de vasoconstricção, pró-atrofia, pró-fibrose, pró-inflamatório, e leva à lesão tecidual.
Quando você tem presença de ECA2, ela vai bloqueia esses mecanismos, porque ela pega a angiotensina 2 e transforma em outra substância, que é a ANG 17, que terá efeitos exatamente contrários, ante tudo que é esse caminho daqui leva. Quando o SARS-CoV começa a ocupar todos os receptores da ECA2, ele bloqueia essa ação aqui. Então, não sobra mais ECA2 para seguir nesse caminho de proteção tecidual. Provavelmente, tem mais alguns, é um dos mecanismos que faz a pessoa entrar naquela fase hiperinflamatória, que é onde o risco de morte é muito elevado. Então, a gente já pode, agora já se sabe que a gente divide a COVID-19 em algumas fases. Então, a fase 1, você contraiu o vírus, tem a ver com a quantidade de carga viral, existe uma fase de replicação viral, e as pessoas às vezes ficam assintomáticas, outras vão ter sintomas leves. Oi? Aqui alguém entrou. Bom, entrou com o som, né? Bom, então nessa fase 1, a gente tem os sintomas que podem parecer uma dengue, pode parecer uma síndrome gripal, e tem gente que fica só nessa fase. Se você não consegue, seu corpo não consegue resolver nessa fase, você entra para uma fase que é diferente agora, é uma fase inflamatória, os sintomas pulmonares são mais intensos, aqui às vezes nem tem sintoma pulmonar algum, e, na verdade, o problema aqui agora já não é nem tanto o vírus, a quantidade de vírus. Ele já fez o estrago e ele desencadeia reações do organismo e o seu próprio organismo que vai deixar você pior ainda. Então, essa resposta do hospedeiro, que pode ser muito diferente, é que vai dizer se a pessoa vai ter uma fase só inicial, ficar com uma, entre aspas, gripezinha, ou se ela vai evoluir para um quadro muito grave, que não é só de síndrome respiratória aguda, mas de choque, de insuficiência cardíaca, de trombose por vários lugares, é uma hiperinflamação e é isso que faz o paciente ir a óbito. Então, o caso grave de COVID, a gente tem que pensar não no vírus em si, mas na reação que ele desencadeou no seu corpo, e isso varia muito de pessoa para pessoa, tem fatores genéticos, tem algumas comorbidades que vão ajudar nessa hiperinflamação, e quando você chega nesse estado de hiperinflamação, o que acontece? Você tem menos interferon 1, que é uma citocina com ação antiviral, tem menos ação de célula natural killer, isso faz o vírus na fase inicial replicar mais ainda, tem mais fatores quimioativos e o paciente então vai evoluir com uma síndrome de ativação macrofágica, a SARS e uma hipercoagulabilidade. E por que os obesos complicam e morrem mais pela COVID-19? Bom, existe uma questão mecânica, principalmente para adultos, né? Então, o adulto obeso, principalmente o obeso mórbido, ele já tem um comprometimento da oxigenação, da função ventilatória, pelo peso em si, já tem essa questão. Se você vai entubar esse obeso, a chance de dar errado também é muito maior, por uma questão mecânica mesmo. Então, a questão mecânica, ela existe, ela é importante, mas não é só ela. O obeso, ele já vem também cheio de comorbidades, né, que faz parte dessas complicações da própria obesidade. Então, toda a síndrome metabólica, que culmina em doença cardiovascular, e cada um desses também induz, também está relacionado, mesmo que você tenha isolado, a pior evolução por Covid. Peraí, tinha uma coisa aqui para eu responder. O obeso também tem predisposição à hipercoagulabilidade, que é uma coisa que vai ficar terrível na Covid e é um dos fatores de piora e óbito. E nós temos outros fatores ainda para explicar por que o obeso vai tão pior, né? Essa história de estudar sistema imune nos obesos começou na outra pandemia, a de 2009, da gripe que ficou famosa como gripe suína. O porquinho levou a culpa, mas essa gripe suína, na verdade, era uma mistura do influenza A, humano, aviário e suíno. A coisa virou uma confusão aí de vírus. E nessa pandemia, que foi bem menor do que essa aqui, né, o risco de hospitalização e mortalidade dos obesos era muito maior e não era explicado só por essa questão mecânica. A partir daí, então, vários estudos, tanto com pessoas, clínicos e como estudos em animais também, foram estudar o que o obeso tinha de diferente na questão de imunidade.
E de lá para cá também, muitas adipocinas foram sendo descritas. Adipocinas são substâncias produzidas pelo adipócito. Então, o tecido adiposo, além de fazer parte do metabolismo, o endócrino sempre estudou, também faz parte do tecido, do sistema endócrino por produzir hormônios. Então, essas adipocinas, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, um pouco mais de detalhe, elas alteram também a resposta imune. Elas são mais conhecidas por mexerem no metabolismo, na insulina, na parte de sensação de fome e saciedade, mas não é só isso. As adipocinas alteram diretamente a resposta imune. E o obeso, o que acontece? Ele tem uma forma diferente de produzir essas adipocinas e a resposta de defesa dele, ela tá pior. Tanto a resposta inata, que é a primeira linha de defesa, que é inespecífica, quanto a resposta adaptativa. Então, o obeso, por si só, ele já tem mais resposta do tipo TH1 do que do tipo TH2. Essa resposta TH1 aqui, ela já é pró-inflamatória. Então, ele já está num estado, mesmo sem estar com infecção nenhuma, o obeso, só de estar com excesso de tecido adiposo, com o tecido adiposo branco, ele já está pró-inflamado. Já tem uma inflamação subclínica ali o tempo todo. Quando a gente vê um vírus que o problema maior é a hiperinflamação, aí é juntar a fome com a vontade de comer, né? E olha só, o que a obesidade faz? Vamos olhar mais próximo aí para esse sistema imune. Então, a disfunção imune do obeso, ela é muito importante, né? Ele tem mais leucócitos, tem maior atividade oxidativa de monócito e granulócitos, tem mais fagocitose de monócito e granulócitos também. Por outro lado, ele tem menos célula NK, natural killer, funcionando, tem menos atividade de célula T supressora, T citotóxica e menor proliferação de linfócitos T e B. O que isso significa na prática? Está no estado pró-inflamatório, mas com menor capacidade de vencer um vírus. Então, é a tempestade perfeita, né? Se esse obeso fica com a Covid-19. Além disso tudo, como se não bastasse só isso, essa secreção do adipócito, ela pode variar bastante, dependendo do tipo de tecido adiposo e de quanto tecido adiposo essa pessoa tem. Então, os adipócitos produzem adipocinas, que tem a ver com a homeostase energética, leptina, adiponectina, resistina, citocinas várias, proteínas de fase aguda, fatores hemostáticos, fatores de crescimento, é um monte de coisa. Você está vendo que eu coloquei aqui, chamei atenção em vermelho, essas aqui que, entre aspas, são do mal, que vão causar resistência insulínica e piorar a inflamação. E já a leptina e a adiponectina vão ter um efeito contrário. Nós vamos olhar isso aqui mais um pouquinho. A adiponectina deixa a pessoa com maior sensibilidade à insulina. E parece meio contraditório, né? É que depende do tipo de tecido que essa pessoa tem. A gente pode didaticamente dividir o tecido adiposo, então, em branco e marrom. O branco é aquele tecido adiposo que do desenho aqui, que é esse que está mostrando aqui na lâmina, que é aquele clássico que a gente imagina, um tecido adiposo que células grandes, com uma gotícula enorme de gordura, o núcleo fica bem amassado ali no canto, e ele produz um tipo preferencial de citocinas. Já esse tecido adiposo, você só de olhar, você vê, nossa, ele é bem diferente. Ele chama marrom porque nessa coloração tem muitas mitocôndrias e elas são coradas dessa forma aqui. Só de olhar, você já vê, nossa, que queima muito mais energia. E não é só que queima muito mais energia. São células menores, com gotículas menores de gordura, e elas produzem coisas totalmente diferentes. Então, se você tem uma hiperplasia do seu tecido adiposo, mesmo que você seja obeso, mas você tem uma tendência genética a ter mais células pequenininhas, você vai ter uma propensão a secretar mais o quê? A adiponectina, que te deixa com menos síndrome metabólica e menos adipocinas inflamatórias. Já se você tem mais a célula gordurosa hipertrofiada, aquelas grandonas, você vai ter menos adiponectina, mais adipocinas inflamatórias. E além disso, por uma questão mecânica também, esse é um tecido mais hipóxico, tem mais infiltrado macrofágico e com os macrófagos naquele esquema de TH1. Então, e onde que é a típica dessa gordura hipertrofiada aqui? É a gordura visceral, que tem a ver com a síndrome metabólica. A leptina, nossa, leptina com imunidade, como assim? Ela é muito famosa, né? Desde os anos 90, acharam que tinha arrumado
a resposta para a gente tratar a obesidade, porque ela é considerada assim, o hormônio da saciedade. Esse é um slidezinho que eu gosto de usar muito nas minhas aulas de obesidade. Então, está aqui leptina e insulina, são produzidos pelo próprio tecido adiposo, vão lá no hipotálamo e falam, hipotálamo, já tem um tanto bom aqui de adiposidade, pode dar uma baixada no nível de fome. É o hormônio da saciedade. Só que o que acontece? No obeso, na verdade, ele não falta leptina. O obeso que tem obesidade comum. Uma grande, pequeniníssima parte dos obesos que tem uma alteração genética por falta de receptor de leptina ou da própria produção da leptina que ela não funciona bem, aí sim você dá a leptina medicação e vai funcionar bem. O que acontece é que o obeso, além de ter resistência à insulina, ou seja, tem muita insulina, mas ela não age direito, ele produz muita leptina, mas ela não age direito. Então a comunicação da adiposidade para o seu hipotálamo para comer menos não funciona bem. E a mesma coisa acontece aqui. Então, tem muita leptina, mas ela não funciona tão bem. E na parte do sistema imune, o que a leptina faz? Ela modula a comunicação entre a resposta imune da primeira e segunda linha, que é justamente as células natural killer. Então, o obeso, principalmente a obesidade central ou visceral, que está cheio daquela célula branca, gordura branca, que produz as células citocinas inflamatórias, vai ter também uma alteração da leptina e pior vai ficar essa comunicação, pior vai ficar a eficácia do seu sistema imune. Se não bastasse isso tudo, como se já não fosse pouco, por que o obeso fica pior para o Covid, né? O tecido adiposo, ele é cheio de ECA2. E do obeso tem mais ainda do que de todo mundo. Todo mundo tem muito ECA2 no tecido adiposo. E o que acontece? Ele vira um reservatório do vírus. Isso até explica por que algumas pessoas parecem que melhoram e de repente pioram novamente. Ou uma reinfecção, talvez a reinfecção não seja reinfecção, mas eu tinha vírus guardado no tecido adiposo e agora ele dá uma soltada no vírus de novo. Então agora já está realmente confirmado que o tecido adiposo é um reservatório do vírus. E no início, até coloquei essa interrogação aqui, no início da pandemia, ficou-se muito preocupado com a classe de inibidores da ECA, que obesos usam muito, diabéticos usam muito, por conta de hipertensão, né? E diabéticos, mesmo sem hipertensão, os inibidores da ECA, eles promovem uma proteção do tecido renal. Quando você usa o inibidor da ECA, você pode fazer uma super regulação da ECA2. Então, ficou-se nessa coisa, tira o remédio, não tira, não precisa tirar. E quem usa esse tipo de tratamento, isso não piora. Pelo menos alguma coisa, né? Então, vamos responder. Por que os obesos ficam pior e morrem mais por Covid-19? Tem a questão mecânica, a presença de comorbidades, que é muito comum, é difícil ter um obeso mesmo, sem nenhuma comorbidade. Existe uma disfunção imune levando a menor capacidade de combater o vírus e uma maior inflamação. Então, você está ajudando muito esse vírus. E ainda por cima, é um reservatório do vírus. Essa é uma nota de alerta que a gente, da Sociedade Brasileira de Pediatria, no Departamento Científico de Endócrino, lançou no começo da pandemia. E além disso tudo, algumas coisas nem foram faladas que a gente não sabia ainda. Chama atenção, que na aula não vou falar tanto, que senão vai ficar uma aula muito comprida, mas além de tudo, o que a quarentena traz, né? Além do obeso já ser essa pessoa que tem um risco tão aumentado por causa de tudo que a gente viu. Se a gente deixa no automático, não só criança, mas adulto também, como é que vai ser a quarentena? Comendo porcaria, sentado, comendo fora da mesa, sentado vendo televisão ou um tablet aqui na mão, reduz a brincadeira ao ar livre. Então, é um prato cheio para retroalimentar comportamentos que vão aumentar ainda mais essa obesidade. Então, a gente tem que ir contra isso, nossa, tem que... A gente mesmo, se deixar quieto, nossa, eu mereço, tá tão difícil, tá notícia ruim, tá isso acontecendo, eu mereço comer um negócio, eu mereço, tá, você merece, mas a gente tem que chamar atenção que vida 100% normal vai demorar, ou seja, brincar por aí, solto, academias totalmente liberadas, sem máscara, só quando tiver vacina e todo mundo vacinado. Ou seja, vai demorar. Então, a gente não pode levar a quarentena como férias.
Nem em férias não dá para liberar totalmente, geral, né? Um dia ou outro vai. Mas a gente tem que chamar a atenção dos nossos pacientes para, olha, vamos dar um jeito de praticar exercício, de comer de forma mais saudável, porque isso vai demorar. E se você, por questão estética ou por questão de saúde, de outras complicações da obesidade, não estava muito ligando, é bom ligar agora, porque a obesidade é um fator de risco muito importante para a Covid-19. Tem muita coisa já, esses artigos aqui são todos específicos para a Covid-19. Esse aqui saiu na semana passada, é um e-book, esse é em português, o único desses aqui em português, que foi feito pelo pessoal da Universidade de Pernambuco e está excelente. Excelente, eu acho que entra na internet que tá fácil de achar e dá para baixar. E vamos lá, né, para a segunda causa, uma causa das mais importantes para adulto, mas criança também dá uma complicada se tiver descompensado. E relativamente bem frequente na população obesa. Então, diabetes mellitus piora a evolução por COVID, aumenta a mortalidade. E eu quero dar uma comentada se tem diferença do tipo 1 para tipo 2 em relação ao risco de evolução por COVID, pela COVID. E eu quero chamar a atenção também que depende muito do como está o controle desse paciente. Então, quando a gente fala de diabetes, na verdade, estamos falando de várias doenças que tem em comum que é o estado de hiperglicemia crônica. Tem vários tipos, os mais frequentes são tipo 1 e tipo 2, né? O tipo 1 antigamente já foi chamado de juvenil, ou da criança, ou insulino dependente, porque ele tem que usar a insulina desde o início. E o tipo 2 é aquele clássico, que é muito frequente no adulto obeso, que a pessoa vai engordando, vai ficando com menor ação da insulina, até que a insulina, mesmo em excesso, não consegue deixar a glicemia normal. Existem ainda outros tipos, mas são menos comuns, eu não vou entrar em detalhes aqui. Então, a gente tem basicamente dois mecanismos diferentes, né? Um que não tem secreção de insulina, porque houve uma destruição das células beta-pancreáticas, que são do tipo 1, e outro que você, no início da doença, tem célula beta, mas a ação da insulina não está funcionando bem. Então, todo mundo tem hiperglicemia, mas a fisiopatologia é um tanto diferente. Lembrando que o diabetes tipo 1, naquele momento agudo de você fazer o diagnóstico, geralmente ele está magro ou ele emagreceu muito pela falta da própria insulina, que é um grande anabolizante. Mas o diabético tipo 1 pode, e é muito comum hoje, por causa do estilo de vida que a gente tem, com estilo de vida, né, obesogênico, ficar obeso e ter também uma dificuldade na ação da insulina. Tem gente querendo até chamar isso o obeso, que tem a resistência insulínica e é diabético tipo 1, de diabetes, entre aspas, tipo 3, ou tipo duplo. Aí a coisa fica mais complicada. Mas então, por que os diabéticos têm uma maior predisposição à infecção em geral? Pela própria fisiopatologia da doença, própria hiperglicemia e resistência insulínica, o que vão fazer? Vão aumentar produtos de glicação, que é uma das formas que explicam por que eles vão ter aquelas complicações micro e macrovasculares. Aumentam as citocinas pró-inflamatórias, aumenta o estresse oxidativo, aumentam moléculas de adesão tecidual. Então, um diabético que fica sobe e desce, ou que já vai para o descompensado, ele já está aqui com o quê? Com o estado pró-inflamatório também, certo? E nós vamos ver que na descompensação mesmo, que é quando ele está muito alto o tempo inteiro, os linfócitos não estão legais, eles têm menor proliferação, os monócitos não funcionam direito, nem macrófago, nem neutrófilo, ou seja, o sistema imune não funciona bem. Por isso que um diabético descompensado tem uma grande dificuldade de cicatrização de lesões, tanto tipo 1 quanto tipo 2. Se o diabético tipo 1 está bem compensado e ele está com peso legal, então o risco dele não é assim muito mais alto. Mas a gente tem que ficar de cima, também tem um monte de referências, essa referência que é nossa. Uma coisa que pode acontecer com qualquer infecção, e a gente não pode esquecer do coronavírus também, a própria infecção descompensar esse diabetes. Então, em situações que você tem muito estresse, infecção bacteriana, infecção viral, um acidente, gravidez, um parto, qualquer tipo de estresse,
você precisa, o corpo fica com maior resistência à ação da insulina, você teria que aumentar a dose de insulina desse paciente. Às vezes isso é tão rápido que ou o paciente não está fazendo as pontas de dedo sempre, que não teve tempo de você fazer esse ajuste de dose, ou, além disso, o paciente não está lá controlando muito bem, resolveu tirar um pouco de dose, tem uns os adolescentes adoram fazer isso, você pode, a própria infecção, induzir a cetoacidose diabética. Aí, nesse caso, viram um ciclo vicioso, então esses pacientes podem ir pior mesmo, né? Uma aguinha. Agora eu quero falar sobre 2 tópicos que têm a ver com o tratamento. Bom, primeiro vai ser a vitamina D, é um tratamento milagroso? Opa! Essas figurinhas aqui são de 2 posts que eu fiz em março, finalzinho de março, começo de abril, ou seja, 3 meses atrás. Naquela época, o que eu fiz? Veio uma... Como é que fala aquela brincadeira que a gente coloca o telefone sem fio. Você fala um negócio, fala o outro, e a coisa virou uma confusão. Chega lá no final, a gente morre de rir. Não sei se vocês brincam disso, mas eu brincava muito disso. E não é que aconteceu um telefone sem fio entre uma opinião científica, que tinha um embasamento científico, e de repente estavam falando que tinha um estudo da Universidade de Turim, que vitamina D é ótima, papapá. Na verdade, esse estudo não existe. Alguns sites, até assim, de jornais bem conceituados, publicaram isso. Eu fui atrás desse, falei, gente, cadê isso? Eu falei, não é possível, como é que eu não tô achando? Entrei até dentro da universidade e eu descobri o que aconteceu. Esses professores, Giancarlo e Enzo, eles fizeram uma reunião e eles colocaram a opinião deles de que a vitamina D poderia ser um tratamento interessante para melhorar a imunidade e que eles perceberam que pacientes com falta de vitamina D pareciam ir pior. E tem todo um background aí, e eu vou mostrar para vocês de onde vem esse background, né? Então, a gente já sabe, já há muito tempo, que estudos in vitro mostram que a vitamina D tem um efeito antiviral e anti-inflamatório em via aérea. E na vida prática? Vamos lá, de 2016, a gente já sabe que existe uma indicação de suplementação de vitamina D com o objetivo de prevenir infecção respiratória. Não tem nada de Covid aqui, não existia, né? Era 2016. Então, olha só, avaliação de mais de 11 mil pacientes de todas as idades aqui. Então, mostrou que realmente você suplementar a vitamina D, você reduz esse risco. Principalmente se você tira a pessoa da deficiência e coloca ela no nível legal. Totalmente seguro, sem fazer uma loucura que tem um povo fazendo por aí. E olha que interessante esse trabalho aqui, já bem recente, 2019, né? 7.400 crianças com doença aguda grave. Então, foi feito uma UTI, tinham vários tipos de doença grave, e observaram que, olha só, 47% dessas crianças graves tinham deficiência de vitamina D. E quanto menor a vitamina D, pior a mortalidade. Tem lógica pensar que a vitamina D ia melhorar a imunidade, tinha lógica, mas só que não havia esse trabalho feito. Depois fizeram vários trabalhos que eu vou trazer para vocês aqui. Então, o que era recomendado 3 meses atrás? Que não é indicado megadose, continua não sendo indicado, e para manter níveis normais de vitamina D. O que mudou de 3 meses para cá? Bom, os níveis normais, tem algumas sociedades que colocam como 20, tem outras sociedades que colocam como 30, então seria entre 20 e 30, mas níveis protetores, para você ter o melhor desfecho por Covid, são encontrados se você mantiver pelo menos 40. Então, o ideal seria o mínimo de 40 a 60, lembrando que até 100, ok, acima de 100 não é normal, e acima de 150, você tem um risco enorme de intoxicação por vitamina D, que é uma doença muito grave também, é difícil tratamento. Então, muito cuidado com megadoses. Não tem indicação em medicina baseada em evidência para megadose de forma alguma. Quando eu falo megadose, tem gente que faz assim, 150 mil unidades por dia, não sei quantos dias, e não tem evidência de que isso seja bom para nada. Mas são níveis aqui um pouco, aliás, praticamente o dobro do que seria, entre aspas, o normal, mas estão longe de estar no nível de intoxicação, que vão ajudar o paciente realmente a ter uma evolução melhor para o Covid. Então, nós já temos agora evidência aqui com Covid. Então, lá,
aquela história de Turim era fofoca de internet, mas agora realmente é verdade. E como é que funciona isso? Então, realmente começou com essa observação. Idosos, obesos, gente de pele mais escura, tem algumas variantes genéticas de pessoas que, mesmo tomando sol, não conseguem fazer a conversão boa de vitamina D, né? Tem maior mortalidade por Covid-19. Uma coisa que eu não falei, né? Para piorar a vida do obeso, o que acontece? Como a vitamina D ela é lipossolúvel, o que acontece? O tecido gorduroso ele faz um sequestro da vitamina D. Então, você tem acesso à vitamina D, às vezes na alimentação, até suplementação, mas ela não fica circulando no corpo. Ela é sequestrada pelo tecido adiposo. Então, são pessoas que precisam, muitas vezes, de suplementação. Então, quem tem menos vitamina D morre mais de Covid-19. E o que a vitamina D faz? Então, agora vamos para mecanismos aqui para explicar que realmente tem motivo da gente deixar esse paciente com um nível um pouco maior e isso funcionar. Bom, primeiro, o que a COVID faz, né? Então, o SARS-CoV, quer dizer, que é a COVID, porque é a doença causada pelo coronavírus, e o SARS-CoV. Mas de vez em quando a gente acaba chamando COVID como se fosse sinônimo do vírus, mas está errado. Então, o vírus entra, ele vai atrapalhar os toll-like receptores tipo toll-like, e vai fazer o quê? Uma tempestade de citocinas que vai deixar o paciente evoluir para aquela síndrome inflamatória grave. E o que a vitamina D faz? Né? A vitamina D entra, ou a 1,25, que essa é a formativa dela, se liga ao seu receptor. Esse complexo receptor-vitamina D vai ao núcleo e vai mexer em vários genes. Não mudar a sequência de DNA, mas vai dizer para o gene, você vai ser expresso, você não vai ser expresso. E o que clinicamente isso vai acontecer? Vai mudar a sua imunidade. Recruta algumas células, ativa os receptores toll-like, aumenta a catelicidina, aumenta a beta-defensina. Tudo isso aqui vai fazer o quê? Melhorar a capacidade de combater o vírus. Por outro lado, vai reduzir aquela ação do macrófago tipo TH1, reduzir citocina inflamatória, né? Vai ter apoptose de célula B, quer dizer, reduzir todas as imunoglobulinas inflamatórias. Ou seja, além de melhorar a capacidade do sistema imune de ir contra o vírus, vai reduzir também essa tempestade de citocinas. Vitamina D melhora a autoimunidade, né? Melhora a inflamação do tecido adiposo. Por isso, essa questão da autoimunidade é que algumas pessoas pensam em dar doses enormes para algumas situações autoimunes. Mas mantendo em níveis normais, sem risco de você ter um excesso, de chegar a níveis de intoxicação por vitamina D, você vai ter uma excelente predisposição aqui para o seu sistema imune ficar equilibrado. Maior capacidade de combater o vírus com menos inflamação sistêmica. Por isso, então, está justificado deixar a vitamina D nesses níveis aqui, pelo menos de 40. E para finalizar, nós vamos falar agora também de um tratamento que é o único tratamento até agora que comprovadamente reduz mortalidade pela Covid-19. Infelizmente, é só para quem está já naquela fase bem complicada da fase 3 da tempestade inflamatória. Esses desenhos são todos posts que eu já fiz no Instagram, depois vocês vão lá e dão aquela olhada. E quando a gente fala de glicocorticoide, a gente tem que pensar tanto em pacientes que têm doenças adrenais, insuficiência adrenal, síndrome de Cushing, também são documentos que a gente fez. E a gente pode também pensar em usar o glicocorticoide como tratamento. Nós vamos fazer alguns comentários aqui. Bom, o paciente que tem insuficiência adrenal, qualquer paciente com insuficiência adrenal, ele tem um risco de ir mal, né, por qualquer infecção, se ele não fizer o que a gente fala na cartinha. Todo paciente que tem reposição de glicocorticoide, ele recebe uma carta para pronto-socorro. Qualquer situação de estresse, o nosso corpo, de quem não tem insuficiência adrenal, ele vai aumentar naturalmente a produção de glicocorticoide. O paciente com insuficiência adrenal não vai fazer isso. Então, a gente tem que
tomar as providências, dependendo da situação, corticoide oral, a gente vai aumentar a dose. Se for necessário, a gente vai fazer um pulso de corticoide EV. Então, ele tem que fazer isso. Já o paciente que tem a síndrome de Cushing, ou seja, antes dele pegar uma infecção, ele já tem o corticoide lá em cima, ele tem uma maior facilidade de pegar qualquer vírus e de ir pior, né, em qualquer infecção. Por quê? Bom, o glicorticoide, ele tem várias ações no corpo e olhando para a imunidade, ele serve como anti-inflamatório e imunossupressor. Então, é antiproliferativo, causa apoptose, reduz a adesão dos neutrófilos, né? Aumenta, então, os neutrófilos circulantes, mas eles não aderem onde está precisando. Inibe ácido araquidônico, prostaglandina, leucotrienos, reduz permeabilidade vascular. Então, vamos raciocinar aqui comigo, olha só. No início da COVID, o que a gente tem? A gente tem uma questão que o vírus está se replicando e quanto mais vírus eu tiver, vai ser pior para esse paciente. Então, o corticoide, nessa fase da doença, ele não tem indicação. Pelo contrário, ele vai te fazer muito mal, porque o paciente não vai conseguir lutar contra esse vírus. Você vai reduzir a capacidade de luta contra o vírus. Por isso, os pacientes que têm um excesso de glicorticoide, eles têm maior risco de pegar a COVID e qualquer outra doença infecciosa. Mas, naquela fase tardia, quando o problema já nem é mais a quantidade de vírus, mas o estrago inflamatório, aí ele tem uma boa indicação. Então, já tem uma série de trabalhos a respeito. O mais famoso é esse aqui, que é o Recovery, né? Saiu, acho que tem uns 10 dias. Ele nem está totalmente publicado, foram só o preliminary, como é que fala? Os resultados preliminares, mas foi, sim, muito interessante. Então, eles usaram Dexa, mas tem outros que vocês vão ver lá que são outros corticoides também, tem um efeito legal. O que a dexametasona fez na fase inflamatória, pacientes que estão ruins, que estão internados, né? Aí que tem indicação. Então, houve redução de 1/3 na mortalidade dos pacientes em ventilação mecânica, redução de 1/5 de mortalidade dos pacientes que estão em catéter de O2, mas que não precisaram usar ventilação mecânica. Mas no paciente que não precisou de O2, ou seja, ele não está tão grave assim, ele não está naquela fase super inflamatória, da tempestade inflamatória, não tem diferença de mortalidade. Claro que eles não deram para prevenção de jeito nenhum, porque já começou a ter gente maluca, assim, né, sem entender direito o que está acontecendo, querer comprar corticoide para ter em casa, porque vai prevenir Covid-19, pelo amor de Deus. A gente vai nem entrar na questão aqui de cloroquina, ivermectina, anita, né, mas o corticoide eu tenho certeza que vai fazer muito mal. Tanto quem tomar antes vai fazer um Cushing, né? Um Cushing iatrogênico. E, então, com sintoma de Covid, tomar um corticoide, você vai afundar nessa fase de replicação viral. Então, existe essa indicação apenas no paciente que está muito mal, que você vai ter que tirar ele da inflamação. Que o problema agora já não é mais o vírus, é a reação inflamatória. Ainda tem mais coisa, mas para não ficar uma aula enorme, vou propor, para interesse, uma próxima aula. Tem a ver, tiroide com Covid tem também. Tem algumas doenças da tiroide, se estiverem descompensadas, podem interferir na imunidade. Alguns tratamentos que podem afetar a imunidade. E era um questionamento há 3 meses atrás, quando eu fiz esses posts. Agora já não é... Opa, tem alguém rabiscando. Não fui eu. Gente, quem está fazendo isso? Mas não fui eu. Tem alguns vírus que podem afetar a tireoide e o SARS-CoV-2 é um deles. Então, pode induzir uma tireoidite pelo SARS-CoV. E uma coisa que eu acho assim, bem interessante, que os homens ficam mais graves que as mulheres, morrem mais também. Isso tem a ver com diferenças genéticas que vão deixar a imunidade de homem e mulher diferente, tem toda uma fisiopatologia, e também tem a ver com o hormônio, gente. O hormônio feminino te protege e o masculino ajuda o coronavírus a entrar para a célula junto com o receptor da ACE. Talvez um dos motivos que as crianças fiquem melhor seja justamente isso.
porque elas não têm ainda hormônio masculino. E as crianças que complicam, geralmente, são as pequenininhas, menor de 1 ano. Exatamente quem tem mais hormônio. As crianças pequenas, os bebês, eles nascem em mini puberdade. Isso pode durar 3, 4 meses, alguns vão até 1 aninho. Depois fica praticamente sem hormônio sexual, muito pouquinho, até que chega a hora da puberdade que elas vão ter de novo. Mas é isso, pessoal. Ó, quem rabiscou e depois você desrabisque. Eu juro que não fui eu. Propaganda aqui das minhas redes sociais, vocês me acham, tá bom? E agora vamos abrir pra gente conversar, né? Gente, que coisa rabiscada. Não fui eu. O que é isso? Eu também não sei. Eu acho que é porque eu tinha colocado aqui para múltiplo compartilhamento. Alguém deve ter batido o dedo aí, porque eu tô... Deve ter sido. Não, mas tá bom, tá tranquilo. Tá Pessoal, de alguém boa. tem alguma dúvida? Não sei se alguém vai falar aqui. Eu vou ver aqui no WhatsApp, ninguém tinha mandado nada, que eu tinha pedido para mandar as dúvidas no WhatsApp. Eu acho que ninguém mandou. Aqui no WhatsApp não tem nenhuma dúvida. Eu acho que não vai ter nenhuma dúvida. Assim, Então tá joia. eu vou agradecer a senhora doutora pela excelente aula. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. A gente fica muito, muito agradecido da senhora ter aceitado e ter lecionado para a gente essa aula muito boa. Maravilhosa a sua aula. Obrigada, meninos. Até uma próxima vez. Posso fazer uma pergunta rapidinho? Pode sim. A senhora disse que... Boa noite. Tá escutando? Eu tô, é Raniele, né? Isso, exatamente. A senhora falou que é importante os níveis de vitamina D estarem ali naquela... Tipo uma janela que é protetora, né? Que é entre 40 e 60, parece. De mínimo 40, 60, o máximo 100. Isso, nanogramas por ml. Mas, então, se a pessoa, por acaso, fizer um exame e não tiver nessa faixa, a suplementação, ela é indicada? Ou só se a pessoa tiver, mesmo assim, infectada? Não, ela é indicada. Na pandemia, então, o ideal é você